Então vamos continuar. As extraordinária dominância patriarcal do Império Romano contribui desde sua conversão para a patriarcalização reacionária do mito. Nunca é pouco lembrarmos que os mesmos centuriões que conduziram os cristãos para a arena passaram a perseguir os hereges. A própria visão lendária de Constantino, que teria se convertido ao cristianismo ao ver a cruz de fogo no céu, ilustra a submissão da cruz à espada patriarcal dos exércitos romanos, deformando radicalmente a mensagem cristã desde o primeiro momento da sua institucionalização. É importante também percebermos a repatriarcalização metodológica por Constantino no primeiro concílio da Igreja, o Concílio de Nicéia em 325. Discutiam-se as ideias de Ários sobre a diferença de natureza do Filho e do Pai na Trindade. A intervenção de Constantino não foi a favor nem contra, mas no sentido de que, qualquer conclusão a que chegassem os bispos, ele exigia que fosse uma só, a centralização e unificação ideológica, tão características do dinamismo patriarcal, fundamentaram a doutrina da Igreja e se tornaram o principal referencial no combate às heresias. Mas qual a função simbólica das heresias no self cultural? Contrariamente à centralização dogmática patriarcal, o padrão de alteridade se caracteriza pela interação democrática de correntes diversas para transformar os símbolos e construir a cultura. A hereses, do latim, significa escola de pensamento, religiosa ou filosófica. Para ser profundamente elaborado como requer um mito de tal envergadura, seriam necessárias muitas heresias, ou seja, muitas escalas de pensamento operando durante muitos séculos dentro das suas instituições. No entanto, a unificação ideológica patriarcal do Santo Ofício até hoje considera merecedora de repressão qualquer formulação herética sobre Cristo. É significativo que já no século XIV, 375, o herege espanhol Prisciliano foi condenado à morte pelo imperador Máximos, pelo imperador Máximos. São Martinho, Santo Ambrósio e São Léo condenaram radicalmente o procedimento. São João Crisóstomo escreveu que, abre aspas, condenar um herege à morte era introduzir na terra um crime inexpiável, fecha aspas. Contudo, o processo repressor estava em andamento junto à repatriarcalização do mito e foi se aperfeiçoando com os séculos. O Maleus é um dos seus frutos mais amadurecidos. Ao nos darmos conta de que a repressão de início é contra atos e declarações, e no decorrer dos séculos vai se dirigindo mais e mais contra estados de consciência, podemos perceber que a repatriarcalização ia se fazendo no mito, junto com as suas conquistas de alteridade mais valorosas. Como uma serpente que fabrica seu veneno com o sangue de sua presa, assim a descoberta da importância da imaginação na elaboração dos símbolos do mito servia como motivo para codificá-la e cerceá-la. Salta aos olhos do bom senso que o Maleus é um compêndio que só pode ter sido produzido por mentes gravemente enfermas. Trata-se, porém, de uma patologia cultural que seria mutilante reduzir a problemática individual. O conteúdo lógico do seu texto, cuja psicopatologia oscila entre o dinamismo
psicótico paranoide delirante e o dinamismo psicótico perverso. Apresenta uma forma de pensar, um verdadeiro fio de Ariadne, guiado pelo raciocínio psicológico no labirinto da sua loucura. Para se compreender o enraizamento desta patologia no self cultural do Ocidente, é preciso compreender a relação do mito cristão e a história do cristianismo com o desenvolvimento psicológico da personalidade e da cultura. O cristianismo é uma religião baseada na salvação pelo amor, mas na salvação de quê? Na salvação da alma afastada de Deus pelo pecado? Mas o que é o pecado? É se afastar do amor de Deus em pensamento ou ação. Esse estado com Deus precisa então ser construído permanentemente. A própria inconsciência tem afinidade com o pecado, como ilustra o pecado original portado pelos recém-nascidos. A diferenciação permanente da consciência individual e coletiva é, pois, inseparável da busca cristã de salvação. Essa proposta de busca de salvação lançou os cristãos num questionamento psicológico intenso para compreender, por um lado, o próprio mito e inserir nele a vida e a paixão de Cristo, e por outro, o estado da alma de cada fiel, ou seja, sua avaliação psicológica em função do pecado, o que em termos junguianos chamamos a relação do ego com a sombra. O exame da consciência se tornou, assim, a prática central do cristianismo, seu auxílio e orientação por fiéis mais experimentados instituíram a prática da confissão. A alma preparada pela elaboração dos seus pecados e encaminhada para a comunhão com Cristo no ritual da missa, no qual se opera o milagre da transformação do pão no corpo e do vinho no sangue do Salvador, como ele próprio instruíra. A criatividade desse processo exige uma dedicação enorme à reflexão psicológica, e foi por isso que o fenômeno do monacato acompanhou a institucionalização do mito. É na reflexão introvertida dos monastérios que se formou e se avolumou durante séculos um enorme conhecimento psicológico, como já nos ilustra a grandiosa figura de Santo Agostinho no século V. O eu individual e a consciência coletiva adquiriram profunda experiência na elaboração de símbolos oriundos das convivências humanas as mais diversas. Durante o milênio que foi a Idade Média, há 400 e 1400, o mito exerceu seu processo civilizatório com um enorme crescimento e diferenciação da dimensão subjetiva. Só faz sentido denominar a Idade Média de, abre aspas, Idade das Trevas, fecha aspas, se quisermos dizer que é na escuridão que se fabrica a luz. De fato, essa introversão monástica foi a raiz da exuberante explosão extrovertida do Renascimento que frutificou do humanismo moderno. Quando abrimos plenamente nossa visão para a dimensão simbólica do mito e sua influência na história, podemos relacionar tanto a Idade Média com o milênio na elaboração da morte sacrificial do Messias, quanto o Renascimento com a glória da sua ressurreição.